Estamos de volta e lá de Washington participa conosco a partir de agora o Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia e nosso parceiro aqui no WW. Christopher, seja muito bem-vindo. Feliz Ano Novo, meu cara. Muito obrigado, Caio, Dorival. Feliz Ano Novo para vocês dois e para todos os telespectadores aqui da CNN. É isso aí. Feliz Ano Novo. A dia 2 a gente fica dando Feliz Ano Novo ainda e vamos continuar. Amanhã também a gente vai dar Feliz Ano Novo. Vamos passar o ano. Não é? Não, acho que é pelo menos até sexta-feira. Olha só, vamos aqui um noticiário internacional dos Estados Unidos, noticiário triste, né? Os Estados Unidos começaram o ano em alerta após esse ataque terrorista em Nova Orleans, que matou 15 pessoas. E também teve uma explosão de um Cybertruck da Tesla em frente ao Trump Hotel em Las Vegas. Confira. A polícia de Washington, onde o presidente eleito Donald Trump toma posse no próximo dia 20, disse num comunicado que aumentou a segurança em toda a cidade após os últimos acontecimentos. Policiamento reforçado também em Nova York, em frente à Trump Tower, com barricadas e viaturas. Nesta quarta-feira, a polícia informou acreditar que o motorista do Cybertruck que explodiu em Las Vegas era Matthew Alan Livelsberger, do Colorado. Matthew era um experiente integrante de 37 anos das Forças de Operações Especiais do Exército Americano. Ele estava sozinho no carro e a confirmação oficial ainda depende do resultado do exame de DNA. 7 pessoas ficaram feridas na explosão. Havia morteiros e fogos de artifício dentro do veículo. E a polícia investiga se o que aconteceu foi um ato de terrorismo. Elon Musk, dono da Tesla, fabricante do Cybertruck, se aproximou recentemente de Trump, que dá nome ao hotel onde a picape elétrica explodiu em Las Vegas. Trump escolheu o bilionário como aliado à frente da Comissão de Eficiência Governamental, um novo departamento que será criado na sua gestão. It's not lost on us that it's in front of, of the Trump building, that it's a Tesla vehicle, but we don't have information at this point that definitively tells us or suggests it was because of this particular ideology or any of the reasoning behind it. Até o momento, a polícia não vê ligação deste caso com o atropelamento em massa em Nova Orleans, com 15 mortos na madrugada de Ano Novo. O motorista também era um veterano do exército americano que serviu no Afeganistão. Shamsud-Din Jabbar foi morto num tiroteio com policiais logo após o atentado e agiu sozinho, de acordo com as investigações. O texano, de 42 anos, havia jurado lealdade ao Estado Islâmico e estava com uma bandeira do grupo terrorista quando jogou o carro contra a multidão. What I can tell you right now is that he was 100% inspired by ISIS. This was an act of terrorism. It was premeditated and an evil act. Christopher, dá para ligar com a política doméstica americana esses atentados, né? Tem umas coincidências, ele é em frente ao hotel, o Trump Hotel, aí o veículo é da Tesla, cujo dono é um apoiador integrante até do governo Trump, que é o Elon Musk, ou tem a ver com o estado mesmo das coisas mundial, né? Estado de espírito do mundo, ou dá para a gente cravar que se trata de algo ligado à posse iminente aí do Trump no dia 20? Pois é, Caio, eu acho é sempre difícil você imputar uma motivação ou uma explicação sociológica para qualquer ato específico, né? Mas podemos afirmar que, olhando nos Estados Unidos nos últimos anos, os atos de violência política têm aumentado, né? Isso tem ocorrido ao longo dos últimos anos, ameaças contra integrantes oficiais das eleições, um atentado contra o próprio Trump, vários, assim, um atentado que chegou muito próximo e outras tentativas também foram, pelo menos, inibidas. Então, nós estamos vivendo um momento no cenário político americano de um aumento de violência. Isso ocorreu em outros momentos históricos nos Estados Unidos, como na década de 60, mas estamos vivendo por um novo ciclo agora. Claramente, isso tem uma raiz de um país profundamente dividido. Cada lado do espectro político enxerga o outro de forma muito extremista, seja enxergando o Trump como uma ameaça fascista e também os conservadores enxergando a ameaça progressista. Então, acho que é um ambiente propício para tanto. E não é por acaso que nós estamos vendo também todo mundo reconhecendo, não é, a ligação entre o carro
do fabricante do Tesla, do Elon Musk, com o Trump Towers. Então, acho que estamos vivendo hoje atos de violência direcionados ao Trump ou ao movimento dele, né? Isso podemos ter. O lado inspiração do ISIS parece ser um outro animal político, outras motivações, mas acho que é sintomático do ambiente que vivemos, sim. Ô Lorival, esse ambiente propício que o Christopher coloca nos Estados Unidos e em vários lugares, inclusive aqui no Brasil também, divisão, radicalismo, ódio, né, grupos que não dialogam, não conversam entre si, isso sinaliza um aumento da violência política. Neste ano estamos falando dos Estados Unidos, claro que é o nosso tema aqui, mas o fato de ter havido 2, até 3, né, porque teve um atentado também, um terceiro ali, também de muita violência. Dá para a gente prever um ano muito violento nos Estados Unidos? Os Estados Unidos são um país muito violento, né? Um tipo de violência diferente da violência brasileira, que é causada pela criminalidade. O Brasil também é um país muito violento, né? Mas os Estados Unidos tem mais armas do que pessoas, armas de uso pessoal. E um acesso muito fácil, né, às armas. E a outros, a explosivos e tudo mais. Agora, esse é um caso desses últimos dias, em Las Vegas e em Nova Orleans, ele é muito intrigante, né? E não está claro ainda, os dois casos, nem sequer se eles estão conectados ou não. A CNN está noticiando que os dois militares, né, um deles da reserva, o Jabbar, que é o de Nova Orleans, e o Livelsberger, que é o de Las Vegas, os dois serviram no Fort Bragg, antigo Fort Bragg, hoje chamado Fort Liberty, na Carolina do Norte. Os dois serviram no Afeganistão. O tio do Livelsberger, que foi entrevistado pelo jornal Independent, disse que o Livelsberger adorava o Trump, que era um patriota, e um soldado espetacular, uma espécie de Rambo. Dos 19 anos que ele serviu no Exército, 18 foram nas Forças Especiais, né? Ele estava estacionado na Alemanha, né? Que é ali a porta de chegada ali e saída dos militares para outras missões. Então, ele estava de folga nos Estados Unidos, né? É muito intrigante esse incidente, até não sabemos o que é isso que aconteceu, né? Ele se explodiu, né? Aparentemente ele se matou antes com um revólver e detonou com uma demora, né? Com tempo, aqueles explosivos que estavam no carro dele. O tio dele fala, se ele quisesse, ele teria destruído aquele prédio, ele tinha qualificação, conhecimento, ele não usaria esses explosivos improvisados que ele tinha no carro. Então, por que ele fez isso? É muito estranho, né? Usando um carro Tesla na porta de um hotel Trump. Já o Jabbar é um caso um pouco mais fácil de entender, né? Ele vem de um divórcio, estava com problemas financeiros, ele tem alguma origem que não sabemos qual é, mas o nome dele é todo um nome árabe, né? Não sabemos de onde vem a família dele. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele é muçulmano, né? Os parentes dele disseram que ultimamente ele estava mais religioso e tal, e ele fala nos vídeos que ele se filiou ao Estado Islâmico. Mas são casos muito peculiares. E o terceiro que você menciona, em Queens, né, no bairro de Queens, em Nova York, estava havendo uma cerimônia para lembrar a morte de uma jovem que foi morta a tiros, e aí passaram 4 ou 5 pessoas, desceram de um carro, abriram fogo contra as pessoas que estavam entrando nesse local, que é uma casa noturna, mas era uma celebração dessa natureza que eu mencionei, e abriram fogo e feriram cerca de 10 pessoas na fila. Então, é que essa data, né, de Ano Novo e tal, desperta também emoções diferenciadas. Ô, Christopher, de qualquer modo, a reação do Trump, é interessante comparar, né, a reação do Trump com a reação do Biden, né? O Biden ali fez uma fala protocolar, o Trump, pelo menos no caso do New Orleans, ele vincula o caso à imigração ilegal,
né? Muito embora o autor do atentado seja um cidadão americano. Essa é uma tendência, ele deve utilizar casos semelhantes, que a gente infelizmente aqui acredita, acho que nós três pelo menos, que devem ocorrer, né, ao longo do ano, ocorreram no ano passado, retrasado, enfim, nos Estados Unidos. Ele deve utilizar para legitimar uma política restritiva de imigração no país, como ele já utilizou, né, neste caso de New Orleans? Eu acho que a reação do Trump foi indicativa, né? Acho que isso talvez... Não sabemos os detalhes da razão desse ato de violência, né? Como o Lorival bem colocou. Não sabemos a ligação dos dois atos, se existe um, mas a reação do Trump ele foi muito rápido no gatilho. Tinha se noticiado pela Fox News que uma informação falsa que o autor do atentado teria atravessado a fronteira de forma ilegal. Se descobriu logo depois que ele nasceu nos Estados Unidos, é americano, mas o Trump imediatamente chegou à conclusão que tem que se fechar essa fronteira porque o fluxo migratório é que está contribuindo para a violência nos Estados Unidos. Então ele estava muito rápido para poder apropriar desse evento para tentar justificar a sua política imigratória. Eu acho que isso talvez seja sintomático desse ambiente de divisões profundas, onde atos de violência podem ser utilizados politicamente pelo novo presidente. Acho que talvez é um ambiente que podemos esperar em futuros atos de violência. Em vez de um ato de violência agir para unir o país, pode também agir para dividir e aprofundar essas divisões. Ou, no mínimo, utilizar atos de violência, praticamente atentados contra seja o presidente Trump ou seu governo, para tentar adiantar as suas ambições políticas. Então, acho que isso pode ser parte do ambiente político que vivemos, mas muito vai depender de que tipo de atentados ou que tipo de atos de violência teremos. Não é claro que sempre vai ter uma reação como essa. De qualquer modo, né, Lorival, o Trump ele prometeu libertar os patriotas, né, patriotas entre aspas, condenados pelo 6 de janeiro, por o Exército para caçar imigrantes ilegais, FBI para caçar adversários. Isso aí, de certa maneira, estimula também uma animosidade, né, no país. Esse caso do Jabbar não tem nada a ver com imigração, né? O cara nasceu nos Estados Unidos em 1982, quando Ronald Reagan era presidente. Não sabemos quando os pais dele chegaram nos Estados Unidos, de que geração ele é um imigrante. Mas sabemos que faz 42 anos que ele nasceu nos Estados Unidos. Então, realmente não é culpa do Joe Biden. O carro foi alugado agora e a Fox News deu uma notícia errada, depois se retratou de que esse carro tinha passado pela fronteira no México. Ele passou no dia 16, num outro aluguel, não tinha nada a ver com o caso do Jabbar. E o Trump diz que ele está totalmente certo, que ele, Trump, eu acertei em tudo realmente nesse caso, é um caso de imigração, é uma prova de tudo que eu tenho dito. Absolutamente errada essa leitura dele, né? Mas ele atua dessa forma, né, na neblina da desinformação. Agora, sim, respondendo a sua pergunta, embora os fatos não, de forma alguma, comprovem essa tese, nesse caso específico, né, ele se aproveita e aumenta essa divisão no país. Houve um outro caso, num atentado que houve, o último atentado do Estado Islâmico nos Estados Unidos, foi em 2017, que aí sim, de fato, se tratava de um imigrante um imigrante da Ásia Central e que ele sim tinha vindo por uma loteria da diversidade. Quando faltam imigrantes de determinadas regiões, os Estados Unidos fazem uma loteria e aí sorteiam e aí vêm esses imigrantes. E esse sim tinha sido autor de um atentado. Isso em 2017, quem era presidente? Donald Trump. Sim. O Christopher, aproveitando aí, só para encerrar, que você está em Washington, o ambiente na cidade, no noticiário, nos analistas, nos consultores, nessa preparação para a posse para o governo Trump, hoje, em Washington, está como?
É interessante, cara. Eu acho que o ambiente em Washington hoje é diferente do que era na véspera do seu primeiro mandato. Na véspera do seu primeiro mandato era muita confusão, incerteza do que traria esse novo governo. Acho que é um pequeno estado de choque entre, pelo menos, o campo progressista da cidade. Hoje, o clima é um pouco diferente. A maioria das pessoas conhecem o Trump, tem grande expectativa. Claro que tem muita incerteza do que pode vir, mas, ao mesmo tempo, é um grande reposicionamento para se preparar para esse novo mandato. Tem todo o setor privado que está tentando encontrar entradas nos assessores do novo governo. Então, o setor privado está se reposicionando e fazendo a peregrina para tentar criar pontes com o novo governo. Lideranças externas, lideranças de outros países também já estão se pré-posicionando para tentar ver o que eles podem entregar para não estar na mira do novo governo. Então, de certa forma, é antecipação de um governo que vai ter muita força. Eu acho que isso é o ambiente que vemos hoje, que é bem diferente na véspera do primeiro mandato, onde havia mais incerteza e talvez medo pelo falta de conhecimento. O clima é um pouco diferente dessa vez. E a sua aposta, especificamente, para terminar, é de um governo muito diferente do primeiro, Christopher? Eu acho que vai ser um presidente mais confiante em si mesmo, com menos restrições. Ele tem um governo de indicados ao redor dele extremamente leal ao novo presidente. Então, vai ser um Trump com menos freios. Então, acredito eu que ele, de fato, vai querer entregar, em parte, as suas promessas de campanha. E uma das promessas importantes é tentar uma posição muito firme contra a imigração. Então, voltando só para o tema de hoje, que é atos de violência ajudam a propagar um ambiente de crise. E é isso que o Trump precisa, um ambiente de crise para tentar tomar medidas mais duras, antimigratórias, que também vão ter batalhas jurídicas em fazer essas deportações. Então, acho que vamos ter um Trump mais convicto para encaminhar as suas promessas. Bom, Christopher Garman é diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia e nosso parceiro aqui no WW. Christopher, feliz ano novo, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Até, Lorival. Até amanhã, meu caro. Até amanhã.